Cambé, norte do Paraná. De Boca do Sertão a uma cidade com 110 mil habitantes. O tempo passou rápido, embora tenha deixado marcas significativas. Quem a percorre hoje talvez não consiga imaginá-la ontem. Até o início do século XX, o norte do Paraná não existia como lugar singular e fazia parte dos espaços assinalados com terrenos pouco conhecidos e pouco explorados. Até que surgiu o plano imobiliário colonizador da Companhia de Terras Norte do Paraná, ou simplesmente Companhia, como costumava ser chamada. De capital inglês, a companhia desenvolveu na região um projeto que combinava a construção e exploração de uma rede ferroviária, venda de lotes, extração de madeira e, indiretamente, o plantio de café. Cambé não surgiu de forma espontânea. As primeiras famílias que chegaram à futura cidade o fizeram em 1932 por intermédio da companhia. Eram provenientes da cidade de Danzig, atual Gdansk, Polônia. Com o tempo, outros grupos de imigrantes se incorporaram à região. O crescimento elevou Nova Danzig à condição de patrimônio de Londrina em 1937. Em 1943, Nova Danzig passou a chamar Cambé. 4 anos depois, em 1947, o então distrito de Londrina emancipou-se e foi elevado à categoria de município. Mesmo antes de se tornar cidade, Cambé já apresentava contradições de progressos e tensões da modernidade, já que as chamadas terras de promissão não ficaram isentas da pobreza e da miséria. Luiz Piscinin, nascido em Taquaritinga, São Paulo, filho de mãe e pai alemão, foi um dos atraídos ao Eldorado, em 1942. Foi testemunha viva da presença de muitas pessoas passando noites inteiras ao relento, sem um teto, em contraste com o desenvolvimento da região. Inconformado com o descaso, conseguiu angariar o apoio de alguns poucos simpatizantes e estruturou um albergue noturno após a morte de uma criança ocasionada pelo frio intenso de uma noite. O Albergue Jesus, também conhecido como Albergue Noturno Eurípides Barçanufo, que funcionou na cidade por 27 anos. Certamente, Piscinin não entendia por que imigrantes pobres que chegavam à então Nova Danzig eram tratados como intrusos indesejados. Talvez fossem vistos assim por representarem o lado avesso da bonança de capitalistas bem-sucedidos. Para ele, se o outro não estivesse bem, todos não poderiam estar. Afinal, como todos os bons espíritas, Piscinin via na caridade a salvação humana, assim como acreditava que as desigualdades sociais são obras do homem e não de Deus. Piscinin também estruturou o Centro Espírita Allan Kardec, mas o que o incomodava mesmo era a questão do abandono, principalmente a crianças. Passou a planejar um lar que as protegesse após visitar uma instituição que abrigava crianças desamparadas e que era dirigida por Leopoldo Machado e sua companheira, Marília Ferraz de Almeida Barbosa, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Com dificuldades normais para o empreendimento do porte, mesmo que modesto, a construção do lar foi iniciada em 1951 e se tornou o departamento do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, assim como o jornal O Imortal. Mas o lar Marília Barbosa de Cambé só se tornou uma realidade em 29 de março de 1953. Contou com apoios, em especial de Hugo Gonçalves e sua esposa Dulce Ângela. Na década de 1960, próprio da política de erradicação de milhares de pés de café por culturas de trigo, algodão e soja e pela pecuária, acompanhado da mecanização e modernização do campo, a iniciativa de Piscinin passou a fazer ainda mais sentido. Como forma de se adequar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1999 o lar foi transformado em creche. Em 2004 passou a funcionar como centro de educação infantil totalmente gratuito. Eu me chamo Maria José Gonçalves e fui a primeira menina
que chegou aqui no Lar Infantil Marília Barbosa. Eu, 2 irmãs e meu irmão. O seu Luiz Piscinin nos acolheu com muito carinho, com muito amor. E eu permaneci no lar durante 10 anos. Daí me casei com o filho do diretor da casa. Olha só que história. Primeiro nós viemos por conta, né, no albergue. Daí o seu Luiz é que trouxe nós para o lar. Levou eu, minhas 2 irmãs para o lar e a minha mãe também. Ficamos aí no lar. Daí minha mãe estava grávida, adoeceu para ganhar o neném e houve complicações no parto e ela acabou falecendo. Ela e o bebê estavam com problema, né? Faleceu os 2. E nós continuamos aí no lar com o seu Luiz. Depois chegou o paizinho, que foi o diretor, que o seu Luiz foi buscar ele, aonde ele morava, e ele veio cuidar de nós. Com 40 anos, ele começou o trabalho dele aqui no lar e faleceu com 100. 60 anos ele foi diretor aí do lar e do albergue aqui, né? Porque naquela época o albergue funcionava. Emanuel Gonçalves. Sou nascido em Campinas, vindo de Matão depois, morei em Campinas e mudei em Matão. E chegamos aqui em Cambé em junho de 1953. E nós estávamos morando em Içara. E lá o seu Luiz Piscinin convidou meu pai para vir para Cambé. E meu pai, não, que eu não vou para Cambé, que eu não entendo de criança, vou fazer o quê lá? E um dia, ele se desligou da fazenda, onde ele administrava, e nós estávamos morando no patrimônio do Içara. E um dia ele chegou em casa e falou para minha mãe: Dulce, vamos para Cambé? A Dulce, minha mãe falou: vamos. Então tá bom, arruma as coisas que nós já vamos. Chegamos, não tinha casa, não tinha nada. Daí chegamos, o seu Luiz Piscinin estava aqui na frente do albergue. Meu pai encostou o caminhão e falou: ó, tô aqui. Eu falei: eu já sabia que você vinha. Depois o papai começou a vir no lar, cuidar do quintal. E levou, acho que 6 meses, né? 6 meses, a dona Soledade faleceu, a diretora. E o senhor Luiz Piscinin chegou simplesmente e falou: ó, toma conta aí agora é sua vez. Papai, eu vou fazer o quê? Não sabia fazer nada, mas enfrentou a vida e, graças a Deus, tocou e foi. Levantava cedinho, tomava café, cuidava do serviço no lar, porque o paizinho fazia escala. Cada uma tinha um serviço, né? Cuidava do serviço e depois ia para a escola. Chegava da escola, almoçava e limpava o salão, ou ia lavar roupa, ou ia arrumar a cozinha. Cada uma tinha a sua tarefinha. E cada uma fazia direitinho, né? Porque a gente gostava de trabalhar, gostava do paizinho, da mãezinha, que eram os diretores, seu Hugo Gonçalves e a dona Dulce, que eram os diretores aí do lar. E a gente trabalhava, cuidava do lar, cuidava deles também, da casa da mãezinha também, nós cuidávamos, que ela morava aí, né? Aí nessa casa aí que eles moravam. E hoje essa casa mora as 2 meninas que eram do lar, que não foram embora, né? E é o escritório do lar, também ali na frente é o escritório do lar. E tinha mais meninas. Em dezembro do ano que eu entrei, em 53,
Em dezembro já tinha 40 meninas aí. Tem uma foto que está nós tudo na frente do lar lá, bem bonitinhas. Já era dezembro e tinha 40 meninas aí. Mas geralmente só chegava pequena mesmo, né? Eu que fui a mais velha que cheguei aí. A maioria era tudo com 3, 4 anos. Às vezes tinha bebê também, teve uma época que tinha uns par de bebê aí. Nós estudávamos aqui, no centro, era de madeira, pequenininho, e do lado era a escola nossa. Mas o paizinho não gostava que nós estudávamos ali. Ele terminou com a escola ali e fomos para a escola estadual, o Olavo Bilac do estado. Fomos estudar lá. E a mãezinha ia todo dia levar e buscar. Ela ia, levava aquela renca de molecada atrás dela e depois ia buscar nós lá na escola. Rosemeire Ribeiro dos Santos, nascida em Londrina, tenho 63 anos e agora estou aqui em Cambé, desde os meus 4 anos. Eu vim aqui para o lar, né? Trazida pela Lucila Balalai. Aí, no começo não queria ficar, mas depois não queria sair também, né? Que aqui eu só tenho gratidão, né? Onde o paizinho e a mãezinha me acolheram, né? Aí tenho muita saudade, né? Mas na hora que Deus chama, a gente tem que ir, né? Um dia nos encontraremos. Mas a eles, só gratidão. E amor ao que aqui estão, né? Minhas irmãs do coração, meu sobrinho, né? E assim vou levando a vida. Eu venho todo dia, né? Eu saio do serviço, fico parado ali na frente do Centro Espírita, né? Para poder receber mais bênção, né? E assim vou tocando minha vida. Meu nome é Catarina do Carmo e eu entrei no lar junto com ela, que é minha irmã, né? Então nós fomos as primeiras. Viemos em 4. Nós apresentávamos na TV ali. Assim, Nasce o Artista era o nome do nosso programa na tia televisão. Luci lá apresentava na televisão, a gente ia cantar, E o fazer coral, teatro. e eu ia tocar piano. Eu tocava porque tinha o meu professor de piano, ele fazia os arranjos das músicas que elas cantavam, né? Então eu tocava no piano, ele no violino, e elas cantavam nos programas. É que naquela época não tinha gravação, né? Não ficava gravado. Eu comecei com 8 anos a estudar piano. Pai, nós com o teatro, com 6 aninhos, já tinha que fazer em cima do palco, teatro, com 6, com 8. Decorar tudo, cantar. Né? E fazia decorar, fazia cantar, fazia tocar piano, fazia tocar acordeon. Era o paizinho nosso, maestro, né? E aí ensinava nós a cantar, que eu era a segunda voz, né? Aí fomos para Maringá, né? Gravamos o nosso CDzinho, né? Muito legal. Aí a hora que uma errava, né? Aí a gente dava risada, ele dava bronca, né? Mas é coisas da vida, né? Foi legal demais ter passado por aqui. Melhor coisa que eu tive na minha vida. Encerrou essa atividade arrumando lugar para as meninas que estavam aí no lar ainda. Eu já estava casada, a Catarina já tinha a casinha dela, que ela tinha comprado. Tinha umas par, né? Com você. Tinha 3, né? Tinha 3. Então, foi indo assim. Foi arrumando famílias, foi com a própria família, teve uma que voltou com a família, daí já era estudada, já sabia muita coisa, né? Já sabia se virar, voltava com a família. E para mim e para ela, nós não sentimos nada e até hoje, porque a gente está presente, né, todo dia. Então, Lar Infantil Marília Barbosa, eu falo que é um pedacinho do céu aqui na Terra.
Eu falo que é a nossa casa ainda até hoje, porque a gente desce aqui com as crianças, tudo, porque tem 2 turnos, né, de aula, tem de manhã e tem à tarde. E fica aquela criançada aí brincando, estudando, e a gente desce aí também, fica aí um pouquinho com eles, é gostoso. O Lar Infantil Marília Barbosa atualmente conta como uma mantenedora. Nós mantemos um centro de educação infantil. Nós atendemos crianças de 3 a 5 anos de idade e nós temos aqui, continuamos na nossa casa com a missão de educar com amor, como deixou a todos nós lições, né, do nosso querido casal Hugo e Dulce Gonçalves. As dificuldades são diferentes das dificuldades do início desta casa, que começou com o abrigo de menores, de meninas. Hoje nós estamos trabalhando em parceria com o município, porque não conseguimos, com certeza, nos mantermos sem essa parceria. E nessa parceria nós damos a nossa contribuição na medida que aqui acolhemos as crianças com muito carinho, com muito amor. Procuramos oferecer na medida também do que podemos, por conta de termos a participação dos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, a possibilidade de oferecermos alguns recursos materiais que chegam até nós, mas especialmente o acolhimento fraterno deverá ser sempre a meta desta casa. Então todos aqui que trabalham, os colaboradores, as professoras, eles têm isso como exigência, de trazer, levar às crianças um pouco mais, aquilo que às vezes em casa elas não recebem, né? Que é a maior atenção, é o cuidado de ouvir, é o cuidado de sentir as suas necessidades. Então a nossa instituição, ela procura, com certeza, manter no coração de cada um aqui esse ideal, o ideal do acolhimento da criança, a educação fraterna, a educação que constrói um ser humano melhor nessa seara bendita do bem. E que possamos sempre poder contar com a colaboração desta cidade e daqueles que aqui já tiveram ligação, aqueles que reconhecem o trabalho deste casal missionário na nossa cidade, porque a instituição sempre precisará da colaboração de todos para se manter. Cambé abriga o Lar Marília Barbosa e o Lar abriga Cambé. Obrigado por tudo. Piscininhos, Hugos, Dulces e tantos outros que mantêm a empatia e a solidariedade como razão de vida.